coisa boa! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Comunica Direito. Este é o projeto de extensão da Faculdade de Direito da Faculdade Anhanguera. E nós estamos aqui com um convidado especial, mas antes de anunciar quem é esse convidado, gostaria de agradecer primeiramente a Faculdade Anhanguera por todo o suporte, por todo o apoio, pelo patrocínio para mais este episódio. E todos os nossos outros apoiadores, patrocinadores, como são a Foto Carlos, a Qualificar Contabilidade, a RC Marcenaria, a Ávila Andrade Advogados e também agora a Primeira Igreja Batista de Guarapari e a Associação Redes de Voluntários. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer muito a presença do meu querido amigo, Pastor Rafael Abdala. Pastor Rafael Abdala é pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, ele também é formado em Direito, ele é, de certa forma, teólogo, né? Formado em Teologia e está aqui, além de tudo, é advogado e por isso nós vamos trocar um bom bate-papo sobre direito e religião. Ninguém melhor para falar sobre isso que um teólogo, pastor e também advogado formado em Direito. Muito obrigado pela sua presença, pastor Rafael. Raniel, querido, eu que agradeço toda a Faculdade Anhanguera por esse carinho, pelo carinho do convite, em especial pela oportunidade de conversar dentro do ambiente acadêmico, né? Nós que somos afetos da religião, geralmente os podcasts são sempre no nosso nicho de pensamento e é bom conversar na academia também. Muito obrigado mais uma vez, é uma satisfação, uma alegria. Eu que tive a alegria de ter o pastor Rafael como amigo, inclusive durante a graduação, porque nós fomos durante 5 anos de Guarapari a Vitória para estudarmos na UFES. Como que foi esse período da sua vida em que você fez graduação, fez Direito na Universidade Federal do Espírito Santo? Em que momento que percebeu que o direito não era necessariamente o ambiente do seu trabalho, mas sim a vida espiritual ou a vida de pastor? Como que aconteceu essa transição? Perfeito. Existe uma expressão, professor Raniel, que é muito cara para nós da religião, você sabe disso, que é a expressão vocação, né? Alguns denominam o chamado pastoral ou o chamado sacerdotal como uma vocação. Isso é para mim coerente, de fato eu me sinto assim, vocacionado. Eu apenas não reduzo a palavra vocação apenas ao segmento religioso. Eu acredito que um médico é vocacionado por o que faz, um engenheiro, um advogado, um profissional liberal, qualquer que seja a área. Mas no sentido espiritual da existência e da vocação, eu estava já na Faculdade de Direito quando sentir de Deus aquilo que no nosso ambiente nós chamamos de chamado, né? Vai lembrar que nós labutamos no ramo da metafísica. Então, a gente entende que Deus chama as pessoas para um segmento específico. A minha vida foi sempre, por conta de alguns detalhes da realidade familiar, ela sempre teve muito equacionada com igreja e eu sempre ouvi, como sei que você também já ouviu, né, por sermos pessoas do direito, da expressão, etc., que as pessoas tinham esse reconhecimento em mim nessa figura pastoral, mas eu nunca me vi assim. Faltava exatamente esse aspecto, o aspecto do chamado sobrenatural de Deus. Quando nós estudamos a vocação sacerdotal, nós temos 2 elementos que são indispensáveis. O elemento primeiro é o reconhecimento da comunidade. E o elemento segundo é o chamado de Deus, esse chamado metafísico. Um depende do outro. Explico. Algumas pessoas dizem que foram chamadas por Deus e se intitulam, se auto-intitulam, são intitulados por alguém como pastor, sacerdote, algo assim, mas não tem o reconhecimento da comunidade. Tem a força de um título, mas não tem a força do reconhecimento do povo. E você tem o inverso. Você tem gente que o povo reconhece, que a comunidade reconhece, mas que Deus não chamou. Talvez porque é alguém com boa expressão, com boa retórica, com um testemunho de vida interessante, e tem um reconhecimento, mas Deus não chamou. Portanto, são 2 pilares que são indissociáveis dentro de uma vocação. O reconhecimento comunitário e o chamado transcendente divino. Na minha adolescência, eu já tinha esse reconhecimento da comunidade, mas nunca tinha sentido esse chamado. Tanto que ingressei numa faculdade de Direito, objetivava ser advogado e seguir nessa carreira jurídica, eventualmente um concurso ou coisa assim. Mas, durante a faculdade,
e já muito envolvido com a questão da doença do meu pai, que a gente pode bater um papo daqui a pouco, etc., eu senti Deus, de fato, chamando. Então, a gente só consegue explicar a vocação sacerdotal usando essa premissa que realmente é transcendente. Eu senti, literalmente, o próprio Deus chamando para essa vocação. E sobre essa questão do reconhecimento comunitário, a Igreja Batista ela tem um método de escolha também muito democrático que ouve muito a comunidade. Então, a comunidade, ela teve o reconhecimento, especialmente porque talvez o nosso público não saiba, mas ali houve uma transição de um pastor muito tradicional, muito reconhecido, que era o pastor Doronésio. Ele foi para a Igreja Batista de Vitória, da capital, e houve um vácuo, então, na liderança da primeira Igreja Batista de Guarapari. Então, houve um processo eleitoral e o seu nome foi colocado como o escolhido pela comunidade. Então, houve também esse reconhecimento comunitário do ponto de vista democrático também. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Perfeito. Para contextualizar bem o nosso público, essencialmente a igreja evangélica no nosso país, ela tem 3 regimes de governo. O governo oligárquico, o governo episcopal e o governo congregacional democrático. Governo interno, leia-se, né? O episcopal é onde você tem a figura central e toda aquela denominação, ela gira em torno do comando desse grande líder, ok? Alguns chamam de bispo, de onde deriva o episcopal. Segundo é o oligárquico, onde você tem um pool de pessoas que comandam a atividade daquela denominação no Brasil ou no mundo. Você tem um grupo de pensadores, de líderes, de teólogos. E o modelo congregacional democrático, que é o modelo dos batistas, é um modelo de cooperação denominacional. Isso quer dizer, cada igreja batista ela é um CNPJ próprio e ela tem autonomia das suas decisões. E a nossa relação com as instâncias superiores é uma relação de cooperação. Não há ingerência direta. Por isso, o nosso regime é congregacional democrático. Nós temos o foro específico das decisões, que a gente chama de assembleia, as assembleias gerais, ordinárias, extraordinárias, conforme o estatuto da igreja local. A expressão igreja local é... Como é que eu posso traduzir isso? É o ambiente individualizado daquela denominação. Então, você tem os batistas como um todo e você tem o que a gente chama comumente de igreja local, aquele movimento. Então, nós temos os batistas capixabas e nós temos a PIB de Guarapari, primeira igreja batista, uma igreja local. As decisões são tomadas, você tem todo o escrutínio e o processo eleitoral. E aí nós entramos numa parte que é, ao mesmo tempo, desafiadora, sob o ponto de vista da situação concreta, e que é absolutamente democrática. Veja, nossa igreja foi pastoreada por mais de 2 décadas pelo pastor Doronésio Pedro de Andrade, meu pastor. Me batizou, fez o meu casamento, participou da minha ordenação ao ministério pastoral, pregou na minha posse. Eu brinco que eu espero que ele não oficie o meu sepultamento, né? Porque ele já está com 60 e tantos anos. Mas ele é um homem que deixou marcas indeléveis em Guarapari, uma autoridade. Até hoje, todo ano, eu trago aqui 2, 3 vezes para ministrar na nossa igreja, e ele é reconhecidamente uma autoridade na nossa cidade. E eu tinha 23 anos com esse cargo de você assumir um ministério com esse legado. Esse é o desafio. Agora, o processo eleitoral, vamos dizer assim, o processo democrático dentro da instituição batista, ele vai te dar uma certa tranquilidade, porque aquele pastor, entende a igreja, ele vem de um ritmo dessa busca transcendente, reuniões de oração, quem vai ser o nosso novo líder, etc. e tal, mas ele passa por um crivo que é material e palpável, uma eleição, votos favoráveis, contra, quórum qualificado, porque é a eleição de um novo pastor, etc. e tal. Então, quando eu assumo, e é curioso que não tivemos votos contrários na Assembleia. Isso, para mim, foi um grande sinalizador de Deus. Dentro dos processos democráticos batistas, geralmente um pastor titular assume uma igreja com 85%, 90%, 92% de aprovação. Então, isso, para mim, ecoou como um sinalizador positivo, porque essa votação é para a igreja convidar. Agora, cabe ao
candidato, ao pleiteante, ao sacerdote que está ali por assumir, dizer sim ou não. Eu podia dizer não. No caso, eu disse sim, estou lá até hoje. Então, eu acresço esse desafio. E o que faz esse desafio ser, naquela época, ter sido apaziguado no meu coração, é a existência desse processo. Espera aí, essa igreja está entendendo da parte de Deus que um menino vai ser o pastor a partir de então, dentro desse crivo democrático. Dentro dessa estrutura de governo, citei 3, dentro da nossa, você não tem uma instituição maior em cima que chega e diga, não, agora o pastor Raniel vai assumir essa igreja aqui. Não, emana da própria igreja. É assim a nossa leitura da Escritura Sagrada, com respeito aos demais regimes igualmente abençoados, ao nosso ver. Falando em várias denominações, em vários tipos de visões sobre a fé, é importante a gente fazer uma incursão também na parte histórica da fé cristã, do protestantismo, porque esse processo eleitoral que o senhor acabou de descrever na Igreja Batista, então é um processo democrático, ele também surge a partir de movimentos lá nos anos 1500 e poucos, especialmente depois de 1517 com Lutero, que desencadearam um grande movimento de surgimento de novas denominações que não apenas a Igreja Católica. Então, eu poderia dizer que o processo democrático, o protestantismo, ele também faz parte dessa construção dessa nova democracia deste tempo atual, de certa forma. E também o conceito de laicidade do Estado, que a gente vai comentar também um pouco. Porque a partir do momento que há um grupo que discute que ser perseguido por religião, e assim eram os movimentos que eram dissonantes do movimento católico, né, da Igreja Católica, sofriam basicamente perseguições. Então o protestantismo ele começa a discutir a importância de o Estado não usar a sua estrutura para perseguir pessoas por conta de questões religiosas. Qual que é a importância, então, levando em consideração todo esse contexto que eu acabei de narrar, do protestantismo para a democracia e para a ideia de laicidade do Estado? Perfeito. Uma das coisas mais importantes dentro da sua pergunta está no enunciado dela mesmo. Você disse assim, e eu concordo, o protestantismo começa a discutir. E talvez esse seja um dos grandes valores para nós, a possibilidade de discutir. A gente estava vivendo uma época de uma religião dominante, a qual nós absolutamente respeitamos, mas você não tinha espaço para discutir, né? O protestantismo ele chega com essa ideia da possibilidade de discutir, da possibilidade de dar acesso aos fiéis ao material que, segundo a nossa fé, é o material que baseia, que norteia o nosso entendimento. Quando nós estudamos, por exemplo, a Reforma Protestante, nos seus mais variados aspectos, você tem o Lutero, que é um expoente que ficou conhecido na história, mas outros expoentes, um pouco antes dele e vários depois dele, você percebe essa influência da Reforma Protestante, não apenas no ideário democrático, na laicidade do Estado. No mundo de hoje, por exemplo, onde as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, e é importante um podcast como esse por isso, a laicidade do Estado é uma bandeira nossa como religiosos. Perfeito. Importa para nós, como religiosos, que o Estado seja laico. Às vezes, parece na retórica dos tempos modernos que a igreja ela perde com o Estado laico. Não, primeiro é um desconhecimento histórico, porque a laicidade ela é muito influenciada, repito, usando suas palavras, pela Reforma Protestante, assim como a atitude democrática, a atitude da discussão, a atitude do contraditório, a atitude do pensamento, a atitude da não criminalização do conhecimento, da ciência, do avanço, tudo isso surge, né, segundo aquilo que nós entendemos, e para nós é uma absoluta vantagem ter um Estado que seja laico. Ao contrário do que muita gente pensa, o Estado laico não é simplesmente um Estado separado da Igreja, mas é, na minha modesta opinião, sobretudo uma igreja separada do Estado. Para mim, como dirigente de uma comunidade de fé, uma separação sadia do Estado é absolutamente favorável. Você imagina, por exemplo, que quando o nosso antigo pastor,
que nós citamos aqui em respeito, tivesse deixado a primeira igreja, o Estado brasileiro viesse colocar o novo dirigente da pessoa jurídica da nossa instituição religiosa. Isso para nós é uma tragédia. E isso não é uma ideia, vamos voltar mais atrás, isso não é somente uma ideia de 1500 para frente. Isso é uma ideia bimilenar. O Senhor Jesus entabulou da seguinte forma: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava sendo cobrado por um imposto, né? E ele resolve pagar esse imposto como um contribuinte, como um cidadão, e ele revela essas palavras tão preciosas para nós. E nós podemos, assim, de uma forma, não diria simplória, mas indutiva, estabelecer que dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é a laicidade do Estado, por exemplo. Né? A relação do Senhor Jesus com o Império Romano, vale lembrar, talvez tenha alguém do nosso público que não esteja tão familiarizado com as narrativas da Escritura Sagrada, da Bíblia. Tudo aquilo que nós entendemos como Israel do Novo Testamento era uma colônia do Império Romano. O Israel do Novo Testamento era uma colônia do Império Romano. Portanto, o Senhor Jesus tem a sua trajetória num ambiente que é colônia do maior império da época. E como, estando nessa colônia do maior império da época, as consequências dos dirigentes desse império chegavam em Jesus. Então você tinha lá um dos Césares romanos, que governaram na época do Senhor Jesus Cristo. Você tinha Israel com dois principais distritos, a saber, a Judéia e a Galileia. E o imperador romano delegava autoridade para governadores, não na ideia de governador hoje, na tripartição do poder, porque lá o governador ele mesmo julgava, ele mesmo legislava, ele mesmo mandava. Judéia, Pôncio Pilatos, Galileia, Herodes, né? Tanto é que, por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo, da crucificação, ele passa por três tribunais clássicos da história, que, ao meu ver, existem até hoje. O primeiro tribunal a qual o Senhor Jesus é submetido é o tribunal religioso, o Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte da religião judaica. E o Sinédrio condenou o Senhor Jesus como pelo crime de blasfêmia, porque ele dizia ser Deus. Ele não podia ser Deus sob a ótica dos judeus daquele tempo. Jesus disse claramente: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não diz ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Não vem porque ele e o Pai são um. E eles condenam. A narrativa bíblica, os evangelhos sinópticos revelam que foram fabricadas testemunhas dentro desse processo. Porém, quando culminava esse processo religioso, eles não conseguiriam, não teriam força de cumprir o intuito final, que era a morte. Eles poderiam dar um pleito declaratório. Ele cometeu blasfêmia. Mas eles teriam dificuldade de condenar a morte, que era o intuito da alta cúpula do Sinédrio. Pois bem, eles enviam esse processo para a jurisdição humana, romana, né? E o império, primeiro o Senhor Jesus vai para as mãos de Pôncio Pilatos, e o Pôncio Pilatos, porque isso tudo está acontecendo no final do ministério de Jesus, portanto ele já estava na Judéia, e o Pilatos diz assim: olha, ele pode até estar aqui, porém ele é conhecido como Galileu. Ele foi criado boa parte da sua infância, apesar de ter nascido em Belém, ele foi criado boa parte da sua infância em Nazaré. Esse homem é um Galileu, ele é conhecido como Galileu, eu não vou julgá-lo. Aí ele declina a competência para o julgador Herodes, o julgador da Galileia. O Herodes faz uma espécie de deboche, de escárnio, mas também não tem coragem de emitir nenhuma sentença. E ele diz: não, peraí, ele pode até ser Galileu, mas esse problema aqui não é meu, não. Esse problema é da Judéia. Vão de novo para Pôncio Pilatos. O foro é o local do assassinato, né? Então, se vão matar lá, tem que voltar para lá. Então, tem esse conflito de competência aí, né, para os estudantes de direito. Volta a competência para o Pôncio Pilatos, que novamente não tem coragem de condenar Jesus. Por exemplo, diz o texto sagrado que a esposa do Pilatos tem um sonho à noite.
E esse sonho a angustiou muito, porque o seu marido estava por declarar a morte de um homem inocente, de um homem de mãos limpas, que era o Senhor Jesus. Então ele cria um artifício, invocando um princípio dos próprios judeus, que era o indulto pascal, por ocasião da festa da Páscoa. Um criminoso condenado poderia ser livre da pena de morte. E agora ele lança Jesus para o terceiro tribunal, que eu costumo chamar de o tribunal da opinião pública. Agora está nas mãos do povo. Pior de todos? Na minha modesta opinião, sim, sempre será. Por quê? Porque o povo que gritou crucifica-o, 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 dias antes gritava hosana ao que vem em nome de Davi. Então, o mesmo povo que dias antes, no episódio que a tradição cristã chama de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pelo Monte das Oliveiras, o mesmo povo que gritou hosana, 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 quer dizer, uma saudação gloriosa, reconhecendo a divindade do Messias, é o mesmo povo que grita crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, são esses três tribunais. O religioso, a saber, o sinédrio, o jurídico romano, com as suas intercorrências, competência declinada, suscitado conflito, etc. E o tribunal da opinião pública. E aí, de fato, quando diz que a humanidade matou Jesus, é uma premissa correta, porque agora quem escolheu soltar o Barrabás foi o próprio povo. Mas tem uma coisa interessante nesse aspecto. Por quê? Porque, segundo a nossa fé, o Senhor Jesus é o Filho do Pai Celeste. E a palavra Barrabás, o sufixo bar significa filho. Né? Bartimeu, o filho de Timeu. Simão Bar Jonas, o filho de Jonas. Barnabé, o filho da consolação. Bar, sufixo de filho. Abba, uma das conotações aramaicas para Pai Celeste. Então, Barrabás, que era um criminoso, de fato inescrupuloso, uma pessoa muito ruim, ele era também um filho do Pai Celeste. Na verdade, o povo tinha que escolher entre dois filhos do Pai Celeste. Um totalmente santo, que segundo a nossa fé não conheceu o pecado, e o outro um pecador miserável da pior espécie. O povo escolheu esse daqui. Mas se tivesse escolhido Jesus, teria um filho do Pai Celeste morrendo também. Né? Perfeito. Essa digressão toda que o senhor acabou de fazer buscou responder aquela pergunta sobre a laicidade do Estado. Né? Jesus, ele dai a César o que é de César, o que é de Deus, e dai a Deus o que é de Deus, me parece que ele de fato ali estipula um princípiozinho da laicidade. Me parece até que a falta de laicidade do Estado é que um dos fatores que geraram a condenação de Jesus. Porque veja que todos esses três julgamentos, né, o julgamento religioso influenciando na jurisdição romana, que por sua vez leva para o povo. Então, veja que a mistura da religião com o Estado usando a religião, porque era essa a intenção ali em Roma, acaba criando, por exemplo, condenações como a crucificação. Então, talvez a reforma protestante, percebendo inclusive os males da história, inclusive da história que engloba o próprio Jesus Cristo, luta por um princípio que seja justamente no sentido de separar Estado e religião. O que não quer dizer que o Estado seja ateu. Perfeito. Né? Veja, essa digressão é justamente para sinalizar, sobretudo para um público acadêmico, que um cristão achar que o Estado laico é um prejuízo é o desconhecimento da própria história daquele que fundamenta a fé cristã. Essa digressão é necessária para entender que o Senhor Jesus sofreu pelo envolvimento da religião com o Estado. Vale lembrar, no meio dessa história toda, que deu para entender que Pôncio Pilatos e Herodes não queriam lá condenar Jesus. É quando o Sinédrio os ameaça. Quer dizer, a religião dominante daquela colônia ameaça os governadores dizendo, olha, eu não sei quem vai condenar, ele tem que morrer. E se vocês não morrerem, a gente vai dizer para César que vocês estão agindo com leniência porque vocês estão querendo aprovar esse camarada. Porque dentro da crença do império daquela época,
o ser divino era o próprio imperador. Então, o Sinédrio, ele acaba julgando esse artifício. Quer dizer, uma mistura que nunca funcionou e acredito que nunca vai funcionar. E quando a gente fala de reforma protestante, e quando a gente indica, pelo menos de acordo com a nossa leitura da história, que ela é base fundamental, que ela tem margem fundamentalmente para institutos como a vivência democrática, como a laicidade do Estado, é porque isso é um olhar para a nossa própria história. Vamos olhar para a história daquele que nós julgamos ser o líder do movimento cristão, a saber, o próprio Cristo. Foi, não vou dizer uma vítima, porque tudo foi um grande plano transcendente de Deus, mas foi alvo dessa mistura que nunca funcionou. Mas não é um Estado ateu. Não é um Estado absolutamente. ateu. É o Pontes de Miranda que diz isso. Que você precisa, dentro da sua confessionalidade, isto é, dentro de uma ideia de laicidade, é o direito de ter crença, e o Pontes de Miranda conclui, inclusive o direito de não ter crença alguma. Okay? Então, o direito de não ter crença alguma é tão defendido dentro desse postulado quanto o direito de ter uma crença. Agora, não ter crença também não é a regra. Okay? Não ter crença também não é a regra. O pessoal fala muito para os alunos de direito, né, na Constituição Federal, sobretudo ali no preâmbulo, utilização da figura de Deus, né, e etc. e tal. Nós não estamos falando de um Estado ateu. E como componente da democracia, você tem algumas coisas que de fato são escritas e postuladas pelo aspecto majoritário, né? O nosso país, eu acho que ninguém vai questionar isso, do ponto de vista de números, é um país cristão. Perfeito. O fato de nós termos hoje o princípio da laicidade, então a questão democrática também influenciada pela reforma protestante, isso também é um outro conceito que a gente pode utilizar, o conceito de política. Então, são conceitos distintos. Sim. Laicidade e democracia estão absolutamente associados, e o conceito de política. Eu estou puxando esse outro conceito porque, muito embora, de fato, a gente perceba que essa separação do Estado com a religião seja muito importante, isso não quer dizer que a pessoa religiosa não seja uma pessoa política. E aí eu volto Perfeito. a Jesus, porque eu gostaria de perguntar sobre a figura de Jesus. Jesus foi um homem político? Uhum. Essa pergunta é muito boa e eu preciso até selecionar bem as palavras para não perder o meu emprego e lembrar que nós estamos aqui num ambiente acadêmico, né? A palavra política hoje está muito desgastada, né? E essa pergunta, talvez, em outro ambiente, geraria uma conflituosidade desnecessária. Porque justamente a palavra política hoje está muito desgastada, né? As pessoas confundem a política partidária com a política coisa da polis, coisa da cidade. O Senhor Jesus Cristo foi absolutamente atento ao seu tempo. Eu usei aquela expressão, mas não é a única. Tem um texto bíblico, ninguém se escandalize, que Jesus chama Herodes de raposa. Jesus está atento às ações. Jesus está atento às injustiças. Jesus é um promotor de justiça. Jesus, em sendo Deus encarnado na terra, ele portou-se como um cidadão, ele pagou imposto. E ele até diz, olha, o imposto que foi cobrado dele é um imposto que não se cobrava na época, dentro dos critérios de justiça, dos filhos dos reis. Ele está dizendo, olha, em tese eu não teria que pagar isso, eu sou o dono desse negócio todo. Eu e o pai somos um. Mas para não ser tropeço para ninguém, eu vou pagar imposto. Então Jesus pagou imposto. Jesus fez atos de nobreza e de generosidade tamanha. Quando Tibério César sobretaxa a pesca, começa a ter naquela colônia uma grande fome. É quando existe, segundo a narrativa de João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Por conta de uma ação governamental, recentemente arqueólogos acharam lá em Israel
barcos remendados várias vezes, justamente por conta da sobretaxa, na época de Tibério César. Então, o Senhor Jesus está atento, que o povo está faminto, que estão sobretaxados, que o pescador está colocando a vida em risco porque ele não tem como trocar de barco. A carga tributária é muito grande. O Senhor Jesus está atento. O que ele faz? Ele multiplica pães e peixes. Jesus era um homem muito envolvido com a cidade. Tem uma linha de pensamento, e aí, tal qual no direito, você tem várias linhas de pensamento sobre alguns temas, só a guisa de ilustração mesmo. Tem uma linha de comentaristas do Novo Testamento que acreditam que a fala de Jesus no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, é que, assim como hoje a capital da França é conhecida como a Cidade-Luz, Roma era conhecido por muitos como o Império Luz, o império que levava a luz, o império que levava a luz por onde passava, o império que conquistava. E aí, Deus me perdoe, até um ponto positivo para os romanos, porque eles não faziam uma obrigação dos seus costumes sobre as suas colônias. O Império Romano sempre deu relativa liberdade para as suas colônias professarem, por exemplo, a religião deles. Tanto que o Império não era judeu, mas permitia de forma clara que a religião dominante daquela colônia específica andasse de forma normal, de forma cotidiana. Pois bem, dentro desse cenário, esse Império Luz, quer dizer, o que gera luz? O que gera luz é o Império Romano. O Império Romano propaga luz, entendem uma linha dos teólogos. E aí vem o Senhor Jesus no sermão para os seus discípulos e diz, olha, vocês são a luz do mundo. Não é Roma. Não é Roma que ilumina o mundo. Vocês iluminam o mundo. Jesus tinha essa característica de usar elementos. Jesus queria ser entendido. Jesus não usava o discurso como fonte de afastamento. Jesus queria ser entendido. Ele usava o elemento do sal, naquela região que fica até hoje o Mar Morto, um local de farta extração de sal. Jesus usa elementos do cotidiano. Então, existem declarações de Jesus que são totalmente relacionadas com a polis, ok? Não vejo Jesus de forma alguma envolvido com a política nos termos desgastados de hoje, mas num sentido de entendimento da polis, o Senhor Jesus, por muitas vezes, se relacionou com as cidades e emitiu o seu juízo sobre as cidades e se posicionou diante das estruturas das cidades. Isso é inegável, é só ler o registro do Evangelho. Então, Jesus teria sido político no sentido da palavra no clássico grego mesmo, aquele que Perfeito. se preocupa com a cidade, com a polis. Aquele Sim. que está preocupado com as mazelas da polis, aquele que está preocupado em ajudar o outro, Perfeito. estender as mãos e discutir as questões Perfeito. locais. Agora, com a política do inconsciente coletivo, do imaginário popular, do senso comum, do lugar comum de hoje, eu não vejo Jesus muito perto, não. Acho que ele está preocupado com outras coisas. Ainda falando sobre essas questões envolvendo Jesus, a reforma, a laicidade, então veja, a reforma ela permitiu, como o senhor mesmo destacou, uma discussão sobre as questões envolvendo a cristandade. Se nós temos discussões, nós vamos ter várias linhas de pensamento diferentes, inclusive sobre interpretações da Bíblia também diferentes. Como que nós podemos traçar as possibilidades de diálogo com as outras religiões a partir de um Estado que é democrático? E eu puxo um episódio aqui que ocorreu na nossa cidade, que foi o episódio do sino. A Igreja Católica ela foi demandada por conta do tradicional sino que toca no centro da cidade. Um morador sentiu-se incomodado pelo barulho e resolveu acionar a igreja judicialmente para que o sino parasse de tocar nos determinados horários que o sino toca. E me recordo bem pelos noticiários que o senhor, inclusive, foi até a passeata que foi convocada pelo padre Diego, né? Ele convocou uma passeata para
discutir essa questão. Então, veja, foi um movimento, de certa forma, político, preocupado com uma questão local, mas que o senhor também participou. Como que uma religião, uma linha do protestantismo, os batistas, podem entrar numa discussão que é católica e, de certa forma, haver um diálogo tão harmonioso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Professor, isso é uma questão de urbanidade. Perceba, eu nunca trato essas questões sobre o viés teológico. Até porque se eu fizesse essa tratativa, eu correria o risco de ser taxado por algo que não sou ecumenista. Né? Não sou, não é a minha prática, não é a minha crença. Tenho uma convicção muito firme acerca dos valores da fé que eu professo. Então, eu não busco tratar isso sobre o viés teológico. Eu busco tratar esses temas sobre o viés da coletividade, da urbanidade. Veja, aquele dia foi muito interessante. A matriz da Igreja Católica, que é dirigida por um amigo, que é o Padre Diego, ela fica na Avenida Davino Matos, para quem é de Guarapari. A sede administrativa da igreja onde eu trabalho fica no final da Davino Matos. Né? Somos praticamente na mesma rua, valendo aí uma esquininha ou outra. Então eu estava trabalhando e passou um carro de som, e o carro de som dizia, eu lembro as palavras até hoje, manifestação em favor do padre, em questão do sino, etc., no horário tal, foi uma quinta-feira, eu lembro disso, no horário tal, na Praça da Matriz. Né? A Matriz estava sendo reformada, tem uma praça muito bonita ali em frente. E era dia de culto, quinta tem culto à noite, e dia de culto eu boto um palitozinho, né? E aí eu coloquei e falei, eu vou lá. Por quê? Porque antes de ser pastor, eu sou um ser humano, né? Eu sou um cidadão. E para mim, aquela questão do sino foi um negócio assim que mexeu comigo. Porque hoje é o direito deles tocarem um sino. Amanhã é o nosso direito de cantar, sabe? Domingo agora você participou, nós fomos numa caminhada absolutamente silenciosa, fizemos um ato de oração pacífico numa praça. Então começa ali no sino, daí a pouco eu não posso ir para uma praça, num país que é absolutamente, majoritariamente cristão. Então eu fui lá, foi interessante porque eu era o único pastor lá, e o padre me tratou de uma forma muito honrosa. Eu o abracei, aí a imprensa repercutiu durante um tempo a foto desse abraço, né? Nem eu, nem ele, certamente, vimos que tinha uma câmera ali. Ninguém se abraçou para ser fotografado pela imprensa. Aconteceu. E ele me tratou de forma muito honrosa, citou a minha presença, agradeceu, etc, etc. E, obviamente, fui criticado por uma parte do segmento evangélico, mas aí que é a bênção de ser batista. A minha comunidade local me apoiou absolutamente. Foi uma repercussão muito boa com a minha comunidade, assim, com a igreja que eu sou pastor. Então, eu trato isso sobre o crivo da urbanidade, da convivência, do respeito. Eu não estou... A minha ida ali, e nas vezes que representantes da Igreja Católica vão ao nosso templo, por ocasião de uma formatura, por ocasião de uma celebração de gratidão, porque formou... A faculdade aqui mesmo faz cultos lá e outras faculdades, outros colégios. Sempre vai um representante da Igreja Católica, às vezes dá para ir um próprio padre ou um ministro, né, dentro da estrutura católica, e são recebidos com muita urbanidade. Nem eu, quando vou lá, e nem eles, quando vêm no nosso espaço, estão dizendo assim, nós credenciamos e estamos aqui nos filiando à sua teologia. Eles estão dizendo, isso é urbanidade. Nós estamos debaixo da mesma terra. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós estamos debaixo da grande criação de Deus. Então, eu não levo isso para o aspecto teológico, porque nem a minha teologia é compatível plenamente com a teologia católica e nem a teologia católica vice-versa. Então, um padre vir de forma cortês até a nossa comunidade, eu me dirigir até a comunidade de um amigo, é um ato de cordialidade, de urbanidade, de respeito, de gentileza. Eu não encaro isso como um aspecto teológico. Alguns encaram, e eu igualmente respeito os que encaram, tanto que fui criticado
por alguns segmentos evangélicos, por aquela atitude, mas volto a dizer, pelo povo que de fato me interessa, que é o meu rebanho, né? Hoje eu até tenho uma responsabilidade denominacional que à época eu não tinha. Hoje eu estou presidente da Convenção Batista do Estado e vice da Brasileira. Então teria que fazer alguma reflexão e provavelmente iria do mesmo jeito. Mas você observando como pastor de uma igreja local, o meu rebanho achou a atitude maravilhosa. No domingo posterior, nós recebemos muitas pessoas da Igreja Católica que foram assistir um culto e agradecer. Eu sou contra essa ideia de que as tradições não fazem sentido na sociedade moderna. Seria um déficit civilizatório você expurgar da sociedade tradições que não fazem mal a ninguém. Alguém vai me dizer qual que é o mal que um sino faz? Que um ato de oração pública, como fizemos domingo passado este podcast, não tem. Lógico, existem tradições, e aí nem só de matriz religiosa, não, das mais variadas tradições, que ao longo da história foram sendo reconhecidas como não compatíveis com a humanidade, que foram sendo expurgadas, tanto do ambiente religioso como não. Eu acho que a religião ela não pode ser posta como uma refém, sabe? Acho que o nosso papel é de contribuição com a sociedade. Estamos aqui para contribuir com a sociedade. Talvez por conta das posturas de uns e outros, a gente acaba ficando assim refém, tendo que defender um direito que, segundo a nossa fé, Deus nos deu. Agora, para quem não tem fé, a Constituição Federal nos dá. Então, assim, não somos reféns da opinião. Então, um sino. Meu Deus, todo lugar do mundo toca sino. Até na Europa, que já é considerado um continente pós-cristão, porque o cristianismo lá teve uma redução significativa, apesar de ter sido nascedor de movimentos importantes, você tem uns sinos tocando, pelo amor de Deus. Falando então sobre a questão, basicamente o ponto que você tocou foi a respeito da urbanidade. Do respeito para com a outra religião, fazendo uma diferenciação no sentido da sua visão teológica e a postura de respeito para com as outras religiões. Exatamente. Esse é o centro. Exatamente. Nós, de vez em quando, somos atingidos por algumas notícias de pessoas de religiões, especialmente de linha evangélica, protestante, e aí o protestantismo é importante destacar que ele tem várias linhas, né? Não é um movimento coeso, incontáveis. Não é um movimento uniforme que só tem os batistas, não, são várias linhas e de pensamentos bastante diversos sobre a Bíblia, sobre a visão de Deus, etc. Mas de vez em quando nós somos informados sobre fatos relativos a pessoas que atacaram, por exemplo, religiões de outra vertente de visão de mundo, outra vertente de divindade, como, por exemplo, as religiões de matriz africanas. Parece-me que essa ideia de que a minha visão teológica diferente e o respeito englobando, portanto, essa concepção, ficou um pouquinho de fora, especialmente nessas condutas que atingem o outro, né? Então, talvez tenha faltado uma percepção até histórica. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque se nós, protestantes, somos oriundos de um movimento que pregou a laicidade do Estado, ou seja, o Estado não pode me atacar, porque ele tem que me respeitar, assim como tem que respeitar o outro, respeitar o ateu, a partir do momento que nós nos tornamos majoritários, nós podemos atacar o outro também, a religião do outro. Queria que você comentasse sobre isso. Veja, esse ano os batistas estão comemorando 120 anos de presença institucional aqui no nosso estado. Tá? Pausa. Só estabelecer uma premissa e já volto aqui. De fato, a igreja evangélica no Brasil, ela não pode ser analisada por 1, 2 ou 3 estratos. A igreja tem muitas facetas, muitas nuances. A igreja tem inúmeras denominações e as próprias denominações se subdividem em várias categorias. Então, assim, não existe, pelo menos 2023, não existe, assim, um nome que seja
o representante da igreja evangélica como um todo, porque é multidão, uma coisa assim, extraordinariamente grande, ok? Aí volta lá. Então, para os batistas, nós estamos comemorando institucionalmente 120 anos de presença aqui no nosso estado. Um casal muito importante para a nossa tradição, que veio dos Estados Unidos, chama-se Alice e Loren Reno, ok? Foram os fundadores, por exemplo, do Colégio Americano Batista, que foi um colégio centenário da nossa denominação. Algumas coisas são interessantes. Por que o Colégio Americano Batista começa na época em Vitória? Porque os filhos dos evangélicos não podiam estudar nas outras escolas. Então, o pastor Loren Reno, com a sua esposa Alice Reno, criaram... Isso numa época... Eu estou falando de 120 anos. Em que o Brasil, a Constituição de 1824, a religião oficial era o catolicismo. Na Primeira República, o Brasil adota a laicidade do Estado, mas ainda com uma população majoritariamente católica. Católica, né? Perfeito. Quadramento histórico perfeito. Então, eles criam esse colégio para que os filhos dos evangélicos, vamos colocar assim, pudessem estudar. Segundo fato impressionante, o cadáver evangélico não podia ser sepultado nos cemitérios públicos da época. Com muito custo, Loren Reno consegue uma autorização de comprar um terreno para ser um cemitério para enterrar evangélicos, que não podiam ser enterrados no outro cemitério da capital. Por questões que a gente não consegue explicar nunca, esse cemitério é inaugurado anos depois com a morte de um filho do pastor Loren Reno, né? E então nós temos no nosso DNA a perseguição. Então, se alguém não tem o direito de perseguir, somos nós. Volto a dizer, não é uma questão teológica, é uma questão de urbanidade. A tradição da nossa fé, os irmãos do primeiro século, até mesmo antes dos chamados pais da igreja, teologicamente, eles se reuniam para cultos em cemitérios durante a perseguição. Percebe? O que fizeram, por exemplo, no Coliseu Romano com cristãos. A nossa história é uma história de perseguição. Então, se alguém deveria nutrir a ciência de que não tem de perseguir, somos nós. E deixa eu ser chato mesmo e repetir pela quarta vez. Não é uma questão teológica. Na posição que eu ocupo, eu sou muito firme na minha posição teológica. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Percebe? Eu creio no que dizem as Escrituras. Eu creio na Santíssima Trindade. Creio, absolutamente. Estou disposto à morte pela minha crença. No aspecto teológico, a gente vai discutir isso em fórum acadêmico. Você vai escolher se filiar num ambiente onde você entende, ou pela sua tradição familiar, ou por uma experiência pessoal transcendente. No aspecto da civilização, humanidade, respeito. Respeito. Então, nós estamos aqui falando... O respeito é supra-religioso, eu diria. É supra-religioso. Faz parte de uma ideia até de direito natural, né? Faz parte da humanidade. Isso aí. É mais do que milenar. Estamos, então, basicamente, tocando em pontos de direito, religião e política, num sentido clássico do termo, e a igreja tem um papel político, no sentido clássico, muito relevante. Nós vivemos num país extremamente desigual, com muitas mazelas sociais, com muitos problemas de desigualdade, de pessoas sem o mínimo necessário para sobreviver, e onde o Estado não chega, a igreja tem chegado com assistência, com recurso da comida, com assistência odontológica, com assistência médica. E a Primeira Igreja Batista de Guarapari tem um projeto muito específico para auxiliar mesmo, eu diria que é um auxiliar do Estado nesse trabalho social. Eu queria
saber o que Perfeito. é o projeto Redes de Voluntários. Perfeito. Um dos documentos muito caros para a fé protestante e bem recente é o Pacto de Lausanne. E lá está entabulado o seguinte, né? A perspectiva de tirar o homem do inferno e tirar o inferno do homem. Okay? Não apenas uma fé que estabelece uma linha pós-morte, apesar de que, sobretudo, nós estabelecemos a crença na eternidade, absolutamente, mas também a forma de dignificar a vida enquanto a morte não chega. Percebe? Então, você tira o homem do inferno, quer dizer, você faz uma tratativa transcendente, mas você tira o inferno do homem. O que é o inferno do homem? O inferno do homem é a fome. O inferno do homem é não ter onde dormir. O inferno do homem é estar banguelo e não conseguir tratamento digno. Percebe? Então, na nossa igreja, e a nossa não é a única nisso, tem muitos bons exemplos no Brasil, nós temos uma clínica dentro da própria igreja, com atendimento odontológico, médico, dignidade e beleza. Tem um salão de beleza lá dentro da nossa igreja. E isso é a nossa associação, que você bem conhece, faz parte, que é a Associação Redes de Voluntários. Isto é, voluntários afetos à nossa comunidade cristã, à nossa igreja, que doam parte do tempo em prol do desfavorecido. Ok? De uma certa forma, eu vou concordar com você nesse sentido, nós acabamos fazendo um papel que essencialmente é um papel do Estado. Mas fazemos isso com muito bom gosto, porque para nós há um elemento muito maior do que o Estado, conquanto, por orientação do nosso próprio Mestre Jesus, nós devamos respeito ao Estado, né? Nós devamos honra ao Estado. Mas nós fazemos isso em nome de Cristo, né? Jesus disse certa feita, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive encarcerado e vocês me visitaram. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Indagaram os discípulos. Ele respondeu, sempre que vocês fizeram por um desses pequeninos, a mim o fizeram. Quem que é o pequenino? O pequenino é o hipossuficiente. Percebe? Hoje, a vida me levou para uma posição relativamente confortável, mas eu já tive do lado de lá. Eu sou filho de um tetraplégico. O meu avô foi um homem rico, passou por um processo de falência e ele resolveu falir no ano que eu nasci. Então eu cresço sem dinheiro, com um pai tetraplégico, percebe? Mas sem dinheiro mesmo. Eu tenho memórias de chegar em casa e a gente está enganando um angu com extrato de tomate na minha adolescência. Então assim, a gente não tinha dinheiro. E a doença do meu pai, Deus sempre mandou sinais de graça, mas fui, naquele tempo, hipossuficiente, do seu ponto de vista econômico. Não tenho nenhum problema com a palavra pobre, eu nunca fui miserável. Quer dizer, tinha angu com extrato de tomate, né? Mas passei por muitas restrições financeiras. E sei a falta que faz uma ajuda, porque nem sempre tivemos, apesar da situação do meu pai. A nossa fé entende que o ser humano é fruto da queda de Adão. Portanto, nenhum ser humano é essencialmente bom. No piloto automático, a gente só faz o que não deve. E dentro dessa ideia do fruto da queda, eu não quero dizer que as pessoas não sejam compassivas e misericordiosas, mas, em regra, uma compaixão humana dura 2 dias. Vi muita gente compassiva com a minha história, com a tetraplegia gravíssima do meu pai. Faltava, às vezes, dinheiro para medicação, etc., e tinha muita gente com compaixão. Com 2 dias a compaixão acabava, entende? Então a igreja é esse lugar onde a compaixão não acaba com 2 dias. Onde a misericórdia não acaba com 2 dias. Onde, não vou entrar nesse aspecto, mas onde não importa a plataforma de governo, a igreja está ali fazendo o seu papel. Isso para nós é muitíssimo importante. Então cumprimos sim esse papel. E nem entendemos ser uma outra palavra desgastada hoje em dia, né? Nem consideramos que isso é um assistencialismo. Consideramos, sob o ponto de vista da fé, ser um atendimento à ordem de Jesus, de cuidar e de fazer por quem não pode.
Estamos aqui com o pastor Rafael Abdala, falando sobre direito e religião. E mais uma vez eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Fotocarlos, Qualificar Contabilidade, RC Marcenaria, Ávila Andrade Advogados, Primeira Igreja Batista em Guarapari, Rede de Voluntários. Muito obrigado. E claro, Faculdade Anhanguera, que é a nossa idealizadora. Agradeço também ao público que está nos assistindo. Pastor Rafael Abdala, então veja, a igreja tem muita função, muita tarefa social a desempenhar e talvez por isso aqui a gente pode criar uma discussão a respeito da imunidade tributária. A Constituição prevê de maneira expressa no seu texto que os templos religiosos não podem ser cobrados por impostos vindos do Estado. Talvez porque o legislador, o constituinte, ele tenha percebido que a igreja, as religiões em geral, e as igrejas evangélicas fazem parte desse grupo, tem esse papel também de levar o pão para aquele que não tem, a saúde para aquele que não tem, mas é uma polêmica ainda que existe no nosso país, sobre a questão da imunidade tributária, a questão dos impostos. Como que o senhor vê essa questão? Veja só, para os nossos acadêmicos de direito, eu concordo plenamente com o professor. A ratio legis, né, da imunidade tributária é justamente o fato de que o legislador entendeu o papel da religião na construção de viabilidade social. Então, vai perguntar para um pastor se a gente é a favor da imunidade tributária, com certeza eu sou e continuarei a favor. E entendo que nós damos a contraprestação dessa imunidade servindo a sociedade de uma forma clara e coesa. A presença de uma igreja séria num ambiente é fator, por exemplo, a redução de criminalidade. Percebe? Você coloca uma igreja ali, ela ilumina aquele lugar, tanto do seu ponto de vista da fé, quanto do seu ponto de vista estrutural. Coloca um prédio de uma igreja ali, diminui a criminalidade perto, não estou dizendo que acaba, né? Mas diminui. A igreja é, sem dúvida, um instrumento de avanço social e a imunidade tributária, ela vem justamente nesse ponto. Agora, está em voga esse tema por conta dos maus exemplos, né? As pessoas têm debatido muito essa ideia por conta de algumas linhas, deixa eu ver como pode dizer isso, que extrapolam na utilização ou no jeito de arrecadar recurso, né? E porque uns extrapolam, querem taxar o todo. E aí eu sempre afirmo isso nos fóruns que às vezes acabo participando onde esse tema é debatido. Existe no meu meio, digo isso aqui porque já falei em tantos outros ambientes, desonestidades pontuais de pessoas aqui, naquela estrutura ou na outra, como tem em qualquer meio, como há no meio de qualquer outro nicho profissional. Agora, eu vou categorizar todos porque tem uma devendo 1 bilhão para o fisco. A minha igreja não deve nada para o fisco, por exemplo. Percebe? Se eu for abrir o orçamento para mostrar o que nós investimos em prol da sociedade do faminto, talvez seja mais do que uma eventual carga tributária. E vai lembrar que a imunidade tributária é de imposto. 2 exemplos técnicos para os nossos acadêmicos. Nós temos um dos nossos templos é construído numa área aforada. Quando nós fizemos a transferência de propriedade, nós pagamos o laudêmio, porque laudêmio é taxa, não é imposto. A imunidade é de imposto. Quando nós temos dentro da nossa estrutura um consultório odontológico, nós pagamos mais de R$2.000 ano para taxa especial de recolhimento de lixo. Então, eu sou isento do IPTU, mas eu pago a taxa para recolher o lixo hospitalar que só existe porque a gente dá tratamento dentário gratuito para quem não pode pagar. Percebe? Então, essa imunidade tributária, ela não é absoluta. Ela é uma imunidade... Por exemplo, os meus proventos, eles advêm da religião. Eu pago imposto de renda. Perfeito. Normal, os pastores pagam imposto de renda. Tudo da vida cidadã é feito. Então, às vezes o imaginário...
Às vezes o inconsciente coletivo acerca da imunidade tributária é que a igreja não paga nada. Não, a gente não paga ICMS, de fato. Dentro da conta de luz, até mesmo, a gente tem isenção do ICMS, nós temos isenção do IPTU. Agora, pagamos uma fortuna de laudêmio, porque nós, graças a Deus, conseguimos comprar um terreno bem grande, de um valor relativamente avançado, para termos de Guarapari, e para transferir, não pagamos ITBI, mas o terreno era forado. Pagamos laudêmio. Perfeito. Essa imunidade, ela não é como muitos pensam, sabe? Nós contribuímos com o Estado. Claro, claro. A igreja, ela também tem um papel, o senhor mencionou em vários aspectos, tem um contato direto com a produção do conhecimento, com a ciência, muito embora religião e ciência tenham uma certa disputa, mas eles não são dois lados opostos e que se excluem mutuamente, não. Perfeito. E é interessante, porque o senhor até destacou, que a tradição protestante, não só a protestante, a tradição católica também, mas falando da protestante, que o senhor é pastor de uma igreja de vertente protestante, portanto, ela tem como também tradição o investimento no conhecimento, em escolas. Aliás, a escola dominical, ela surge justamente de um anseio para ensinar não só Bíblia, mas também ensinar matemática, idiomas, né? No caso, quando surge na Inglaterra ou nos Estados Unidos, aí a polêmica está instalada, mas para ensinar inglês. Então, há uma preocupação das igrejas, dos pastores, dos líderes religiosos também em discutir temas afeitos ao conhecimento secular, digamos assim. Não só a Bíblia, mas um conhecimento para a vida. Inclusive, a presença de um pastor e um apoio de uma entidade religiosa ao nosso podcast também reforça isso, né? Perfeito. A entrada da religião, a discussão de religião no ambiente acadêmico passa por esse diálogo, direito e religião, igrejas e a produção de conhecimento. Fale um pouco sobre esse tema, por gentileza. Perfeito. Na Bíblia Sagrada tem um texto, na carta que Paulo, o apóstolo, escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz que em Cristo habitam todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Nós cremos na ciência porque sabemos que ela tem um criador, né? Nós não somos contra a ciência. Aliás, nós cremos que o nosso Deus criou a ciência, que em Cristo habita todo o conhecimento. Não é que em Cristo habita só a teologia, em Cristo habita a arquitetura, a engenharia, a ciência, a farmacologia. Em Cristo habita. Essa é a nossa fé. É nisso que cremos, sem sombra e sem variante de dúvida. Agora, sendo isso uma verdade, nós precisamos entender que muitas vezes eu não quero sentar neste lugar e nem nessa posição, tá? Mas há um certo preconceito. Houve um tempo em que a retórica era que um evangélico era um ignorante. Você sabe disso. Houve um tempo em que essa era a retórica. Eu estou conversando com um mestre em Direito pela UFS, que domingo exerce a sua fé numa igreja e que é coordenador do curso de Direito da maior faculdade da cidade. Passou essa época. Passou essa época. Não é porque a pessoa frequenta uma igreja, crê no transcendente, que ela é avessa à ciência. Alguns dados simples hoje para você. Durante a pandemia, o Brasil criou algo que ficou como referência, que foi um ventilador mecânico que salvou a vida de muitas pessoas que tiveram a sua saúde debilitada. Esse ventilador mecânico foi inventado, foi patrocinado, foi construído na Igreja Batista Viva em João Pessoa da Paraíba. Uma igreja evangélica em João Pessoa da Paraíba que tem dentro da sua estrutura um laboratório de mecatrônica. E eles providenciaram algo que foi largamente utilizado. Hoje, a maior pandemia brasileira,
que essa não foi erradicada pela OMS, que é a da dependência química. Quantos do nosso público não tem alguém que sofre na família por conta da dependência química em alto grau? Os métodos, os ambientes mais efetivos, com resultados mais visíveis, são as cristolândias que a Igreja Batista banca no nosso país. E no mundo, pela Aliança Batista Mundial, com outros nomes e outras vertentes. Então você tem gente de fé, gente evangélica, gente cristã, nos mais variados segmentos sociais produzindo conhecimento. Eu tenho um amigo pastor chamado Davi Lago. Ele acabou de passar no doutorado no Largo de São Francisco. Vai ter um programa na TV Cultura. Estava semana passada palestrando em Buenos Aires, num ambiente do alto nível acadêmico. Está na mesa com os catedráticos da USP produzindo conhecimento. Um pastor batista. Você vai olhar para a história do que chamam da maior democracia do mundo. Quem foi Martin Luther King Jr.? Percebe? Então, a igreja, assim, ela não precisa de defesa. Dentro da nossa fé é muito claro que quem defende a igreja é o dono dela, que não é pastor nenhum, é o próprio Senhor Jesus. Mas se vale um recado para aquele que, por um acaso, participa desse público e não está familiarizado com a fé cristã, nós estamos produzindo conhecimento há muito tempo. Começamos falando da laicidade, de aspectos da causa democrática, mas eu estou falando de ciência. Estou falando de gente que inventou fórmulas e que é da tradição cristã. Hoje, em algumas cidades, isso não é raro no Brasil, os melhores colégios, a saber, de ensino fundamental e médio, são os confessionais. Isso não é dado meu, não é coisa da minha cabeça. A depender da cidade que você vai, o colégio confessional é o mais procurado. A ideia de um colégio confessional é uma ideia protestante. Aliás, essa de Calvino, né? Ele que postulou a ideia da possibilidade, uma igreja tem que ter do lado uma escola. Então, assim, nós somos produtores de conhecimento. O colégio americano durou um centenário de história. Foi um pastor que teve que enterrar o seu filho num cemitério que ele arrumou porque os protestantes não podiam ser enterrados com as outras pessoas. Então, assim, é uma falácia, perdoe-me, é uma má-fé achar que... Ou um desconhecimento histórico. Ou um desconhecimento histórico, uma ignorância. Achar que a nossa causa, a causa do Evangelho, é sinônimo de ignorância. Não. É sinônimo de conhecimento. É sinônimo de razão, é sinônimo de ciência, mas é também sinônimo de fé. Ontem, na celebração da noite da nossa igreja, nós presenciamos um fato que a ciência não vai explicar e que as pessoas vão precisar respeitar, acreditando ou não no Deus que nós servimos. Nós vivemos uma semana de intensa busca espiritual e no domingo retrasado, estava lá na igreja uma mãe desesperada porque o filho sofreu um acidente, traumatismo craniano, um coágulo imenso no cérebro, ele estava em coma. E os dias foram passando, o diagnóstico foi, ele não vai sair do coma. Se ele sair do coma, coisa que não vai, o tamanho do coágulo ele vai ter sequelas irreversíveis, ele não vai andar, vai ser um vegetal. Domingo retrasado. Domingo passado, que na nossa gravação aqui também conhecido como ontem, eu recebi a mãe e esse menino andando. O coágulo sumiu. Saiu do coma. Ficou em pé, lá na igreja onde eu sou pastor. Ah, isso é uma falácia. Não, é só pegar os exames do garoto. Comparar. Então, assim, eu estou contando um caso que é recente agora e que é da nossa realidade. Tem diversos casos. Então, não é que nós somos contra a ciência, nós somos a favor da ciência. Agora, nós somos a favor da ciência e da fé. O pastor Rafael também é advogado, também é doutor, né? Formado em Direito,
e tem a carteira da OAB, fez o exame, passou, tem lá a carteira, pode exercer a profissão de advogado. E a profissão de advogado é uma profissão muito interessante porque, tal como a profissão, vamos usar esse termo, profissão de pastor, ela também sofre muitos ataques em decorrência de algumas práticas também não muito condizentes com o que orienta a moralidade, orienta a lei. Então, nós temos alguns maus exemplos que, infelizmente, trazem para dentro da profissão uma carga bastante negativa. Inclusive, alguns religiosos até fazem alguns ataques aos advogados, como se os advogados fossem aqueles que mentem, fossem aqueles que trazem defesas do indefensável. Mas, se nós voltarmos às Escrituras, pelo menos o apóstolo João, ele indica Jesus como um advogado. Uhum. Aquele que defende as causas indefensáveis, né? Tem um advogado de São Paulo, Dr. Raul Aidar, que ele vai dizer que a advocacia é a profissão das esperanças, porque o advogado é aquele que vai trazer a esperança de uma aposentadoria, a esperança de uma liberdade, a esperança de uma adoção de um filho, enfim, esperanças, em razão de tudo que o direito pode trazer a partir da defesa de um advogado. Por que, então, essa visão tão negativa, sendo que a própria Escritura compara ou traz para Jesus a função de advogado? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu entendo que não é uma peculiaridade nem da advocacia, nem do sacerdócio os maus exemplos. Isso está em toda e qualquer categoria, profissional ou não profissional. Isso é, segundo a nossa fé, fruto da natureza da queda, ok? Agora, a advocacia é uma atividade, eu quero registrar aqui os meus respeitos aos advogados, é um símbolo de nobreza. Nobreza de caráter, nobreza de ação. Quando a Bíblia Sagrada posiciona Jesus como um advogado, é justamente na figura de um intercessor junto ao Pai, né? Por que na tradição cristã nós oramos em nome de Jesus, amém? Porque nós estamos orando do nome do Cristo que está pleiteando a nossa causa junto ao Pai, dentro da nossa ideia de Santíssima Trindade. Então, a figura do advogado que Cristo estabelece segundo as Escrituras Sagradas é essa. Óbvio que, preciso aqui deixar esse registro a todos quantos possam ouvir, a primeira vinda de Jesus foi como um advogado, ele há de voltar como um juiz para julgar cada um segundo os critérios do divino. Mas essa primeira vinda ele veio, de fato, como um advogado, que estabelece a nobreza dessa profissão. Agora, o Senhor Jesus tem um critério de graça que a mente humana, sobretudo a mente legalista humana, jamais vai entender. Veja, sobre o aspecto teológico, eu e a minha denominação nos enquadramos numa teologia conservadora. Sou muito feliz por isso. O que nós não podemos deixar de ter em mente é a natureza da graça de Deus. Para mim, a melhor história para ilustrar isso não é minha, é do pastor Nilson do Amaral Fanini, em saudosa memória, talvez um dos maiores expoentes da nossa denominação no Brasil no último século. Ele conta que um professor subiu até uma comunidade, um morro, para levar um presente para um dos seus alunos mais pobres. Sobe com esse presente. Por tais das circunstâncias, esse aluno, sem saber de nada, estava sentado na calçada, nesse morro, junto com um outro coleguinha. E esse menino resolve tacar uma pedra no professor. Ele olhou para o colega e falou, tá vendo aquele homem subindo ali, sem saber nada de presente? Aquele é o meu professor. Ele manda na sala de aula, aqui no morro quem manda sou eu. Tacou uma pedra. O professor cai ensanguentado. É socorrido, etc. e tal. Um mês depois, conta a ilustração, o professor recebe alta. E ele sobe de novo à comunidade e bate na porta da casa do garoto. E quando o pai atende, o pai entra em estado de desespero. O senhor veio prender meu filho, a polícia está aqui.
meu Deus, ele está com a pedra e... Não, calma, senhor, não vim prender seu filho, pelo contrário. Nem o senhor sabe disso, nem ele. Mas na ocasião que eu estava subindo aqui, era justamente para entregar um presente para o seu filho. Não deu para entregar, e agora eu vim concluir a minha missão, não vou denunciar, vim entregar o presente dele. O pai, imediatamente em lágrimas, respondeu, mas o meu filho não merece. O professor disse, é verdade, ele não merece, mas ele precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Essa é a graça daquele que a Bíblia Sagrada chama de nosso advogado. Não é o crivo do merecimento, é que a gente precisa. Então, Jesus advoga para nós junto ao céu, não porque nós mereçamos, mas porque nós precisamos. Essa é a nobreza do advogado, de ter tantos quantos clientes lhe forem dentro do seu crivo pessoal de conveniência, ou de nicho de mercado, de inteligência, entender que está ali não uma pessoa que merece, uma pessoa que precisa. Se for o crivo de merecimento, segundo a nossa fé, ninguém merece. E me parece que se aplica a essa área da polis ou da cidadania, não é? Da questão da defesa, o mesmo raciocínio que se aplica no âmbito da religião ou da visão cristã que Jesus expôs. Basicamente, aquela ideia de que na medida em que você julgar, você também vai ser julgado. Sim. Então, você não deve julgar o próximo no sentido condenatório, no sentido de colocar sobre o outro um peso desmedido, como se você fosse absolutamente santo, como se você fosse imune a qualquer erro, e o outro não. Me parece que quando a gente coloca o outro no sentido de que ele não merece um advogado, né, não merece a defesa, não merece a proteção, é como se essa pessoa que se coloca numa posição acima, como se ela fosse perfeita e não cometesse nenhum tipo de erro e não cometesse nenhum tipo de ilicitude, quando a gente sabe que a todo momento em muitos momentos, estamos cometendo algumas ilicitudes, seja atravessar um sinal vermelho, seja deixar de pagar um tributo, seja deixar de pagar andar 140 na Rodossol. Como, por exemplo, né? Que pode ocasionar um acidente, e muitas vezes esse acidente de fato ocorre. Então, em razão dessa perspectiva, dessa postura mesmo de achar que uns merecem e os outros não, que nós acabamos tendo esse olhar bastante preconceituoso e não de respeito, como a gente aqui tanto destacou. O Senhor Jesus entabula isso de uma forma brilhante. Jesus era muito afeto às parábolas, figuras de retórica muito interessantes. Na narrativa de Lucas do Evangelho, no capítulo 7, a partir do verso 41, ele propõe das menores parábolas da Bíblia quando ele está na casa de Simão fariseu e uma mulher de reputação reprovável, de marcas difíceis da vida, entra e adora Jesus, e Jesus recebe a adoração daquela pecadora. Segundo o relato do texto, que eu creio fielmente, Jesus agora diz para o fariseu que o censura. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários. Denário era a unidade monetária correspondente a um dia de serviço. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Um devia muito, o outro devia pouco. Mas entre o que devia muito e o que devia pouco, ambos tinham uma similaridade. Não possuem condição de pagar a dívida. E é isso que nós cremos. Tem gente que tem um grande débito com a vida, com a sociedade, com a família. Tem gente que procurou sempre viver tudo de forma certinha. É igualmente devedor. E não tem condição de pagar essa dívida. A diferença que você tem no aspecto teológico, para nós que teologicamente somos conservadores, para aqueles que são liberais, é que nós entendemos que o reconhecimento dessa falha e dessa incapacidade de se sustentar como ser humano precisa gerar um arrependimento e uma mudança de conduta.
Então, a gente passa pela cruz e muda a conduta. Os liberais na teologia vão entender que a cruz está no final do caminho. Então, você pode ter a vida que você quiser, já que você não pode pagar mesmo, faça o que você quiser e no final você vai passar por essa cruz e vai estar tudo certo. Nós não cremos nisso, eu não creio nisso. E o que creio? Creio que somos todos devedores e que não existem casos irrecuperáveis para Jesus. É inadmissível a um cristão achar que existe qualquer caso que seja irrecuperável para Deus. Deus uma recuperação pode consertar. Até mesmo na cruz, né? Exato, em absoluto. Estamos quase chegando ao final, o tempo foi voando aqui durante a nossa conversa, mas é importante também uma última fala, uma última explanação a respeito da liderança jovem, porque o senhor pela posição, pelo cargo de pastor, mas é uma pessoa bastante jovem, que ocupa uma função de bastante destaque na denominação batista, é presidente, portanto, da primeira igreja batista em Guarapari, é presidente da Convenção Batista do Espírito Santo e vice-presidente da Convenção Nacional dos Batistas, né? Então, é uma pessoa que tem um destaque muito jovem. Qual que é o conselho, numa época de tamanho déficit de liderança, e aí nós estamos falando das pessoas até mais experientes, mas nós temos uma dificuldade de formar liderança que é visível aqui no nosso país, as figuras são sempre as mesmas, nos vários espaços de representação. Qual que é o segredo ou como que nós precisamos partir para que nós tenhamos uma oxigenação, uma renovação da liderança e para que o jovem também ocupe esses lugares de representação? Perfeito, então eu quero me dirigir especialmente a você que é jovem, sabe? Algumas coisas são interessantes. No início da minha carreira, assim, como sacerdote, como pastor, eu ia em alguns ambientes levar uma fala, pregar, né, como nós costumamos dizer, e quem ia me apresentar sempre dizia assim, está aqui o pastor, ele é isso, isso e isso, apesar de jovem, como se ser jovem fosse uma doença, né? Então, apesar de jovem, isso. Hoje nós estamos recebendo fulano, que apesar de jovem, eu lembro, certa feita, eu fui pregar num ambiente e o pastor dizia assim, ó, é jovenzinho assim, você olha assim, não dá nada, mas espera que quando ele começar a falar, vocês vão entender por que eu o convidei. Eu não sei se ele queria me elogiar, mas ele foi, enfim, coisas da caminhada. Porém, eu notei um outro movimento. Um movimento que começa a reconhecer e valorizar a juventude. Eu tive a oportunidade, certa feita, de dar uma fala na Assembleia Legislativa do nosso estado e o presidente, quando me viu subindo e viu a minha idade, ele disse, olha, é muito bom para nós perceber que a sociedade está sendo abastecida por lideranças jovens. Fui falar para os funcionários de uma grande empresa e o empresário, na hora que foi me apresentar, para me oportunizar a fala, ele disse, eu estou muito feliz em perceber que a sociedade está levantando jovens. Então, conquanto exista sempre uma massa que vai olhar a juventude como uma pecha, como uma doença, existem aqueles que vão olhar a juventude como ela merece ser olhada, como gente que está aí para trabalhar. Aliás, todo mundo um dia foi jovem. E eu quero encorajar você que é jovem a se posicionar, você que é jovem a lutar. Não existe vácuo de liderança. Liderança sempre vai ser ocupada, às vezes por gente ruim, mas vácuo não existe. E os conselhos práticos que eu dou, que é o que eu procuro viver, primeiro, trate seriamente o seu caráter. Todo mundo tem caráter, nem todo mundo tem bom caráter. Segundo, leve absolutamente a sério aquilo que você se sentiu vocacionado para fazer. A diferença entre ser bom em algo e ser medíocre depende estritamente de você, do seu empenho com as condições que você tem. Terceiro, esteja atento às oportunidades e se coloque à disposição. Dentro dessa sociedade
que enxerga o jovem não como alguém possível de estar em locais estratégicos, ninguém vai convidar você. Você precisa estar lá para entrar pela porta. É isso. Muito bom. Para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria fazer um bate-bola, em que eu vou fazer uma pergunta, você dá uma resposta mais objetiva, sem precisar fazer qualquer tipo de digressão. Mas se quiser fazer também pode. Perfeito. Não tem problema não. Um livro. Bíblia Sagrada. Muito bom. Um sonho. Continuar tendo o privilégio de fazer diferença na vida das pessoas e não me perder nesse processo. Uma liderança, uma referência de líder humano. Billy Graham. Billy Graham. E agora, para a gente encerrar, se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Eu usaria todos os esforços possíveis para convencer as pessoas do amor de Deus. Não estou falando aqui da minha igreja e nem da igreja de ninguém. Estou falando do Deus acima das igrejas. Entender que existe alguém que ama cada ser humano e que tem propósitos e projetos. Se eu pudesse mudar algo no mundo, é aprimorar a capacidade de convencimento que as pessoas entendam isso. Não há nada que as pessoas possam fazer de tão ruim que faça com que Deus as ame menos. E não há nada que elas possam fazer de tão bom que faça com que Deus as ame mais. Deus ama o ser humano. E veio como um advogado, vai voltar como um juiz, que nesse meio tempo o máximo de pessoas entenda a mensagem da salvação. Isso eu mudaria e faria todo mundo convencido disso. E estou trabalhando para isso, mesmo sendo impossível convencer todos, tantos quantos eu tiver oportunidade. Pastor Rafael, doutor Rafael, meu amigo. Rafael, muito obrigado pela sua presença, pelas suas falas, foram muito esclarecedoras, trouxeram muito conhecimento, contribuíram bastante com a academia, diga-se de passagem. E este episódio do podcast Comunica Direito estará no ar, estará no YouTube, inclusive com vários cortes nas nossas redes sociais. E eu quero agradecer a cada um que compõe o nosso público. Agradeço você que esteve conosco durante todo esse bate-papo. Agradeço de uma forma especial, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, RC Marcenaria, Ávila Andrade Advogados, Qualificar Contabilidade, Foto Carlos, Primeira Igreja Batista, Rede de Voluntários. Vocês são muito importantes para a realização deste projeto. E, claro, agradeço de uma forma especial à Faculdade Anhanguera, que nos fornece, inclusive, esse estúdio para que esses vários bate-papos importantes que trazem conhecimento para todos os ramos que podem dialogar com o direito, para que todos esses bate-papos possam ocorrer. Muito obrigado e até a próxima.